Olá pessoal, está começando mais um TV UERJ Esporte. Hoje eu tô aqui com a Beatriz e com a Rafaela, tudo bem meninas? Tudo bem. Tudo ótimo. Bom, e hoje um dos nossos assuntos é a quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos começar pelo jogo do Vasco Atlético Mineiro que aconteceu ontem, quarta-feira, às 9 horas da noite. Vasco venceu 2-0, o que vocês acharam? Pois é, ele conseguiu vencer depois de duas derrotas fora do Rio, porque o estádio São Januário está cedido à FIFA para a Copa das Confederações. O Vasco conseguiu vencer. O jogo foi, assim, bem corrido, bem animado, mas o Galo teve alguns problemas. Ele teve uma mudança do esquema tático, ele demorou para pegar o ritmo, para se acostumar, os jogadores se arrumarem. Além disso, estava com 4 desfalques de titulares, entre eles o Ronaldinho e o Diego Tardelli. Isso provavelmente atrapalhou um pouco eles. Mas, apesar disso, eles pressionaram o Vasco, tentaram movimentar, mas acabou não surtindo muito efeito. Os gols do Vasco foram feitos no segundo tempo, o primeiro aos 24, depois de uma tabela entre os dois jogadores que foram formados na base do Cruzeiro, o Wendel e o Alisson, e o último foi no acréscimo, o apito do juiz estava quase soando, mas o Abuda conseguiu marcar numa posição tanto quanto duvidosa, Foi meio arbitrário isso, mas tá marcado e o Vasco ganhou. E ontem, às 10 horas da noite, também aconteceu o Flamengo e Náutico. O Flamengo acabou perdendo de 1-0. O que vocês acharam dessa partida? Realmente, essa partida pode ser considerada uma luta do Náutico. Ele lutou muito por esse resultado. E é um pouco preocupante para o Flamengo, porque ele tem jogado com times considerados inferiores tecnicamente a ele e ele tem perdido. No jogo do Náutico, o Jorginho tentou fazer as coisas de um modo certo, botou o Rafinha e o Renato em jogo para dar ao Elias liberdade, movimentação, para ele poder atacar de surpresa, E até foi uma das grandes chances do jogo, a primeira grande chance, em que ele fez uma jogada com o Hernani, mas o Hernani desperdiçou, foi uma decepção. E logo depois o próprio Elias, ele teve uma chance de gol também, só que ele jogou para fora, outra decepção pro Flamengo, infelizmente, para os torcedores. E logo depois disso o jogo continuou assim, na mesma. O Flamengo não estava jogando bem, o Náutico estava jogando na defensiva, o que o Flamengo podia ter aproveitado, mas ele não jogou com inteligência, ele tentava jogar pelo meio, e isso favoreceu a zaga pernambucana. E foi nessa, o jogo foi indo, o Flamengo não conseguiu se mostrar superior, saiu do estádio do primeiro tempo com muitas vaias dos seus torcedores. Por causa disso, ele podia ter se superado, mas não conseguiu, Não conseguiu levantar, não conseguiu, continuou na mesma o primeiro tempo inteiro. Pois é, no segundo tempo foi mais ou menos o mesmo esquema, o Flamengo continuou nessa dificuldade para jogar. O Jorginho até fez algumas substituições para tentar alavancar um pouco o time, mexer no ritmo. Teve mais uma vez uma excelente oportunidade, apesar de todos esses problemas, e o Hernani acabou perdendo mais uma vez. O Rogério, do Náutico, teve uma chance parecida com a do Hernani, acabou não perdoando e marcou, fazendo o primeiro gol do Náutico e o único da partida. E essa derrota do Flamengo, assimilada junto com a má campanha que ele já vinha fazendo, acabou pressionando um pouco a diretoria e eles acabaram por demitir o Jorginho, Teve também um evento agora nessa madrugada que alguns vândalos picharam o muro da Gávea, falando mal principalmente do técnico, reclamando, E dá pra ver quanto os torcedores são chateados com o time. Pois é, É uma fase. E ontem, no mesmo horário, Bahia e Botafogo se enfrentaram. O Botafogo acabou perdendo por 2-1. O que vocês acharam desse jogo? É verdade, o Bahia tirou a invencibilidade de 19 jogos do Botafogo, com 2 gols do Fernandão de virada, realmente surpreendente. Mas o Botafogo até começou bem no jogo. O Vitinho marcou o primeiro gol da partida, que por sinal foi um golaço. Com certeza. E depois até o Felipe Gabriel, ele teve uma chance de gol, mas jogou no travessão, perdeu a chance. E depois dessas 2 chances que o Botafogo teve, o Botafogo decaiu na partida. E uma coisa que foi boa pro Bahia foi o fato do Marquinhos Gabriel ter se lesionado. Entrou o Potitã no lugar dele, o que permitiu uma jogada lá extraordinária, que foi o gol de empate do Fernandão. Eles saíram muito animados do primeiro tempo, voltaram super animados. Eles fizeram um segundo tempo melhor do que o Botafogo. O Fernandão fez o seu segundo gol, virou, contra o Botafogo. E realmente eles não tiveram como.
E 2 fatos que podem ter prejudicado o Botafogo nesse resultado foi o fato do Lodeiro, o meia do time, ter sido convocado para a Copa das Confederações pela seleção uruguaia, e eles não contaram com esse apoio a mais, né? E também o São Paulo, ele foi derrotado no início da noite, antes do jogo deles, e isso poderia deixar eles na liderança se eles ganhassem. Então acho que pode ter deixado os jogadores meio nervosos, né, pro jogo. É uma responsabilidade tanto, né? Sim, então ao invés deles se animarem com essa possível liderança, eles ficaram nervosos, e eu acho que isso balançou um pouco o ritmo a estrutura, do jogo, a estrutura dos jogadores. Realmente. O time acabou perdendo a invencibilidade, né? Infelizmente. E eles ficaram em 5º lugar, na 5ª posição. Que podia ser primeiro, ficaram na 5ª, né? Pois é. Acontece, né? Acontece. Agora é esperar pra se recuperar. Bom, e na última terça-feira, dia 4 de junho, o Zico esteve aqui presente na UERJ, na 9ª mostra de estágio da universidade, e concedeu uma entrevista exclusiva à TV UERJ Online. Você pode conferir agora. Tudo bem? Oi, Zico, boa tarde. Obrigada pela entrevista. Que isso. A Copa das Confederações está chegando, Copa do Mundo já ano que vem. Quais são as suas expectativas para a seleção? Você acha que a gente tem chances de ganhar o título? Tem chance, a seleção é uma seleção boa. É lógico que está em fase ainda de afirmação, com essas mudanças novas na direção, na entrada do Scolari. E é lógico que ele, com a experiência dele, todos nós vamos torcer para que ele consiga acertar o time e consiga fazer uma grande competição e voltar com que o Brasil consiga a conquista de uma Copa das Confederações e, lógico, do Mundial. Claro, obrigada. Em relação ao Campeonato Brasileiro, qual time que o senhor acha que está assim melhor, tecnicamente falando, para conseguir o título esse ano? O futebol brasileiro é muito equilibrado. Você tem aí 12, 15 times que podem chegar numa fase de título e numa fase de rebaixamento. Eu acho que ainda muita coisa vai acontecer porque tem janela, alguns perdem jogadores importantes, a gente não sabe como é que na reta final o time vai se encontrar. Alguns disputando outras competições. Então eu acho que é muito difícil você, hoje em dia, apontar quem, por maior conhecedor de futebol que seja, qual o time que vai chegar. A maioria daqueles que tem um plantel maior tem mais possibilidade, mas eu não arriscaria ninguém falando hoje não. Entendi. Obrigada pela entrevista. Beatriz Alves para a TV UERJ Online. Bom, o TV UERJ Esporte vai ficando por aqui, mas antes uma notícia não muito boa para a seleção brasileira. A FIFA revelou seu ranking de desempenho das seleções mundiais, né? E o Brasil teve a sua pior colocação na história, 22º lugar. Né? Horrível, né? Pra gente que tá acostumada a estar sempre bem. Pois é. Péssimo pra gente. E a primeira colocação ficou com a seleção da Espanha, seguido pela Alemanha e depois pela Argentina. Vamos esperar, né? Agora vamos ver se a gente consegue recuperar isso, né? Espero Por que favor. melhore um pouco, né, pra essa Copa. Mudar essa imagem, né? Com na certeza. Copa das Confederações. Bom, meninas, muito obrigada pela participação. Nada. Obrigada a você. E até a próxima conexão.